Olá a todos, sejam muito bem-vindos às Histórias Clínicas. Hoje no programa vamos falar sobre doença bipolar. Para isso trouxe alguns convidados colegas meus e vamos conhecer no terreno um grupo de intervenção no tratamento desta patologia. Tenho comigo, como habitual, a doutora Síria Pereira, médica psiquiatra. Olá Síria, bem-vinda. Olá André. Mais uma vez. Síria, como podemos definir perturbação bipolar ou doença bipolar? A perturbação bipolar é uma doença crónica, com componente genética importante, mas também com há aqui uma parte tipo genética também a considerar. É uma doença com uma morbilidade e uma mortalidade também assinaláveis e que se identifica basicamente por períodos de oscilações da energia, atividade e humor. Portanto, o que existe basicamente são períodos de crise maníacas ou hipomaníacas e depressivas, onde vai realmente haver sintomatologia diferente e períodos intercrise, que com o avançar da doença vão cada vez sendo mais curtos. E é isso que o nosso tratamento nós queremos que não aconteça, que estes períodos interdoenças sejam cada vez mais curtos e que a doença evolua de uma maneira menos deletéria para o doente. Okay. A doença é homogénea, é heterogénea na sua manifestação? É uma doença muito heterogénea na sua manifestação e na sua evolução. Os doentes não são todos iguais, muito pelo contrário. Não só a própria doença pode ter manifestações diferentes, como dentro do próprio doente, dentro do mesmo doente, a doença vai, ou seja, a doença é diferente de doente para doente e no próprio doente ela também se pode manifestar de maneira diferente. E por isso muitas vezes falamos em espectro bipolar e não apenas em perturbação afetiva bipolar. O que é que isto significa? Percebemos que a doença funciona não só como como algo dicotómico, A ou B, branco ou preto, mas quase como numa área cinzenta de um espectro onde podemos ter vários graus de gravidade. Pegando aqui noutras doenças psiquiátricas, entre a esquizofrenia e a depressão unipolar, temos aqui a doença bipolar no meio e quanto mais sintomas psicóticos temos, mais nos aproximamos da esquizofrenia. Temos até uma entidade que é a perturbação esquizoafetiva aqui um bocadinho no limiar. E para o outro lado, entre a perturbação bipolar e a depressão unipolar, também temos aqui uma série de patologias que vão estar aqui mais no caminho de menor gravidade. Então falamos um bocadinho em espectro por causa disso, porque é de facto uma doença muito heterogénea. Historicamente falávamos da existência de uma psicose maníaco-depressiva, não era? Isso era o termo que era dado antigamente, aqui e assim como à esquizofrenia era dado o termo de demência precoce. E porquê psicose maníaco-depressiva? Exatamente porque existem estes dois períodos de crise, não é? O período maníaco, o que é? Nesta altura, estamos à espera, como é que nós classificamos isto? Sim. Num período igual ou superior a uma semana, vamos ter elevação do humor, ou seja, os doentes estão contentes, bem dispostos, felizes, uma coisa diferente do seu normal e diferente das pessoas normais para a cultura onde eles vivem, ou humor irritável, portanto, hostis, prepotentes, querelantes. Pode também haver, não é necessário que seja só o humor, pode haver aumento da atividade ou da energia. Portanto, o critério principal é este, um aumento do humor, uma relação do humor, aumento da atividade ou da energia. Uma redução da necessidade do sono. Isso já será, sim, isto é o base, não é? Depois, numa segunda etapa, queremos também, ou podemos ver, temos que ver mais 3 ou 4 sintomas, que será, muito bem, diminuição da necessidade de dormir, ou seja, os doentes podem dormir pouco ou nada e mantêm-se cheios de energia durante o dia. Diferente dos doentes que não dormem e acordam cansados. Exatamente, que daí é uma insónia que vai ter alguma repercussão no dia-a-dia. Neste caso, não é uma insónia por uma diminuição da necessidade de dormir. Portanto, estes doentes não têm, de facto, necessidade de dormir e não se sentem cansados. Sentem-se, sim, com um aumento muito grande da energia. Depois, normalmente, há também um aumento da autoestima, grandiosidade, que às vezes até pode chegar a ideias de grandiosidade psicóticas, não é? Estes doentes podem ficar... Os delírios de grandiosidade, exatamente, não é? Exatamente. Em que eles têm ideias de terem grandes personalidades. Delírios místicos, de serem personalidades místicas, Jesus, Deus, surge muito comum. Normalmente são coerentes com o humor, ou seja, se o humor é um humor elevado, eles também vão ter ideias de grandiosidade também, ideias delirantes de grandiosidade, ou megalómanas, ou mesmo místicas também coerentes com o humor. E isto é um sintoma de gravidade, é um sinal de gravidade é quando existe a presença de sintomas psicóticos. Além disso também os doentes têm uma distratibilidade aumentada, têm um aumento do débito de discurso aumentado, que às vezes pode ser, o pensamento pode estar tão acelerado, que o seu discurso é tão acelerado que o que nós
nós vemos é uma fuga de ideias. Não faz. Há um afrouxamento associativo, ou seja, é uma salada de palavras. Perde-se a coerência do discurso, Exatamente. parece que a pessoa está a falar e salta de tema em tema sem chegar a nenhuma conclusão. Exatamente. Estes doentes nunca chegam, quando estão nesta fase, ao objetivo da conversa. Existe também, muitas vezes, envolvimento em atividades de risco, condução perigosa, atividades sexuais que não eram habituais para estes doentes, chegando até poder contrair doenças sexualmente transmissíveis, ou engravidarem, se for uma mulher, compras compulsivas, começam projetos que não acabam, envolvem-se em muita coisa ao mesmo tempo, podem estar agitados, uma agitação psicomotora, ou seja, têm taxipsiquismo, um pensamento muito rápido, mas também fisicamente podem estar bastante agitados devido ao aumento da energia. Colocam-se em situações de grande risco, portanto, e não reconhecem como tal, não é? Porque daqui surge este humor ilacionado, esta excessiva boa disposição, e, portanto, é difícil dizer a uma pessoa que se está a sentir neste estado que isto é mau para ela, que isto não é bom, não é? Isto é uma das dificuldades de tratar a doença bipolar, é convencer os doentes que esta fase de tão bem-estar para eles pode ser perigosa, não é? Porque normalmente os doentes descrevem quase como um veneno que não conseguem, eles sabem que é mau. Os doentes que já estão bastante educados para a doença percebem que são fases más, mas estão completamente viciados nesta fase, não é? Porque é uma fase de bem-estar, eles são muito felizes, eles têm uma energia que não acaba mais, envolve-se muita coisa, o mundo é perfeito à volta deles, portanto convencer alguém que está com este humor, que isto é mau para ele e que tem que ser tratado, é muito complicado, não é? Mesmo quando dá insight, há uma certa luta contra os doentes para se tratarem quando estão maníacos. Isto porque tu também muito bem disseste, quando eles já conhecem a doença, também já conheceram outro polo da doença. Exatamente, não? Que é o polo depressivo. Portanto, este período de crise que tem que ter uma duração superior a uma semana, normalmente sem tratamento dura cerca de 3 a 4 meses. Depois, normalmente há um período de intercrise, onde pode haver alguma sintomatologia residual, tanto afetiva como cognitiva. Estes doentes normalmente ficam com alguns problemas de memória que se mantêm no período de intercrise. E depois vem a outra face da moeda, que é os episódios depressivos, que normalmente são os inaugurais. Normalmente estes doentes, quando uma perturbação bipolar, tem que ter um episódio maníaco ou hipomaníaco, se foi tipo 1 ou tipo 2. Mas normalmente já houve, num período prévio, um episódio depressivo. Normalmente são os episódios depressivos que são o inaugural da doença. Normalmente surgem em idades muito jovens, não é? Sim. Normalmente é uma patologia que inicia-se por volta da segunda ou terceira década da vida, mas normalmente já são adolescentes que têm são irritáveis, alguma ansiedade, portanto já pode haver aqui algumas características. Deixamos aqui alguns sinais de alerta a estas depressões na adolescência, para o risco desta patologia se desenvolver. Sim, o que é que podemos ter? A depressão, na sua maioria, é muito similar à depressão unipolar. Tem aqui alguns fatores especiais, que normalmente ocorrem em idades mais jovens, o início é mais abrupto, tem normalmente sintomatologia atípica. O que é a sintomatologia atípica? É a hiperfagia, ou seja, os doentes que normalmente com depressão comem pouco, têm perda de apetite, aqui tem um apetite voraz. Começa a compulsão alimentar. Exatamente. Os doentes depressivos que muitas vezes têm insónia, neste caso têm uma hipersonolência. Ficam a dormir muito durante o dia, exatamente. Não é? Muito agarrados à cama, por assim dizer. Sim. Neste caso, estas depressões também normalmente, os doentes bipolares têm mais episódios com doentes ou com uma depressão unipolar, têm normalmente história familiar de doença bipolar ou esquizofrenia, portanto isso também é um sinal de alerta. Portanto, estas características numa depressão podem-nos fazer aqui pensar que talvez haja aqui, pode ser uma depressão que seja uma depressão inaugural, mas à partida é muito difícil fazer o diagnóstico antes de haver um episódio maníaco ou hipomaníaco, não o podemos fazer, não é? Quando falamos de hipomania, falamos de sintomas mais ligeiros do que os da mania, não é? É aqui a distinção entre doença bipolar tipo 1 e doença bipolar tipo 2, é esta característica de ser um episódio maníaco na doença bipolar tipo 1 e um episódio hipomaníaco na doença bipolar tipo 2. Exatamente, é isso mesmo. E o que é um episódio hipomaníaco? Os sintomas são semelhantes, a única coisa que acontece é que não há um impacto tão grande no funcionamento, portanto não são sintomas tão graves, portanto não há um impacto tão grande no funcionamento social, pessoal, familiar, profissional, e não há hospitalização. Sempre que há hospitalização ou sintomas psicóticos é automaticamente considerado um episódio maníaco. E os doentes que só apresentam episódios hipomaníacos são considerados perturbações afetivas bipolares tipo 2. Na perturbação afetiva bipolar tipo 1, basta ocorrer um episódio maníaco para a considerarmos assim. Mesmo que depois o doente venha a ter episódios depressivos e episódios hipomaníacos, basta ter um episódio maníaco para ser considerada uma perturbação afetiva bipolar tipo 1. Aqui os sintomas psicóticos como algo também fulcral e diferenciador do diagnóstico entre estas duas. Sempre que há sintomas psicóticos é considerado
considerado uma perturbação afetiva tipo 1. Os episódios depressivos também podem ter sintomatologia psicótica, isto também é um sinal de gravidade. Estes doentes também têm um risco de suicídio alto, não é? Isso é outra das razões por que eles têm que ser sinalizados e tratados. Sim, muito bem. Síria, entretanto, vamos interromper aqui a nossa conversa porque vamos conhecer no terreno a intervenção que é feita a nível de tratamento desta patologia. Esta equipa é a equipa comunitária de Oeiras, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, onde já tem muitos anos de atividade, e o que nós fazemos é um trabalho de proximidade, portanto estamos perto onde as pessoas vivem, e isso permite articular melhor com as famílias, permite seguir os doentes com mais assertividade. Se, por exemplo, faltam às consultas, nós telefonamos ou vamos à casa dos doentes. Portanto, temos uma equipa multidisciplinar com psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, assistente social, psicopedagogos, administrativos. Pronto, e com essa intervenção permitimos garantir a continuidade do seguimento e, ao mesmo tempo, conseguimos fazer alguma reabilitação. Ou seja, o nosso objetivo aqui na equipa comunitária não é apenas que os doentes tenham menos sintomas. O objetivo aqui é que eles funcionem. Portanto, que tenham uma vida como qualquer um de nós, que tenham a ocupação, se não for possível o trabalho, às vezes também é possível a profissionalização, que consigam desenvolver atividades, tenham amigos, tenham os seus projetos de vida e os seus objetivos. Portanto, uma equipa comunitária é muito centrada na proximidade e na melhoria do funcionamento dos doentes. Mais para os doentes mentais graves, mas também para as doenças mais comuns que necessitam de cuidados diferenciados. Por outro lado, articulamos também muito, ou dentro do possível, com os médicos de família. Portanto, estamos perto dos cuidados de saúde primários e no passado até trabalhávamos nas instalações do centro de saúde. Agora temos neste momento instalações próprias. E quais são as principais dificuldades que encontram ao trabalhar com estes doentes graves? Uma das dificuldades é eles virem às consultas e seguirem os tratamentos, portanto temos essa dificuldade. A outra dificuldade muitas vezes é o facto de estarem mais isolados, mais fechados em casa, pronto, serem pessoas muitas vezes mais introvertidas, mais retraídas. E depois há um problema que é sempre complicado, que é inseri-los no mercado de trabalho, inseri-los em cursos de formação. Portanto, embora hoje haja algumas medidas que facilitem, a sociedade ainda não está muito preparada e as coisas não estão muito bem organizadas para a inserção destes doentes na área do trabalho e na área da reabilitação. Tem aqui um grupo específico para a doença bipolar. Sim, temos muitos grupos. Funcionamos com uma intervenção ou psicoterapêutica ou psicoeducativa de grupos, o que permite alargar mais a intervenção. Temos para famílias, temos para doentes, pronto, temos cerca de 9 grupos a funcionar. Um deles é para a perturbação bipolar, para as pessoas que têm doença bipolar, exatamente. E quantos casos é que seguem? Quer dizer, no total dos nossos doentes andarão ali entre 900 e 1000. Portanto, em relação a cada patologia não tenho o diagnóstico certo, mas serão seguramente algumas centenas com doença bipolar. Os principais sucessos? Quer dizer, o sucesso, este grupo que nós fazemos, o objetivo aqui é que as pessoas também tenham menos recaídas, que consigam estar bem mais tempo e também tenham laços interpessoais, conheçam melhor a doença, que lidem melhor com a doença e que sejam capazes depois de evitar recaídas e mais uma vez funcionarem melhor. Temos agora connosco o Dr. Miguel Nascimento, médico psiquiatra. Olá, Miguel, bem-vindo. Olá, tudo bem? Falávamos aqui da questão da evolução da doença bipolar e de como ela surge. Sim. Eu acho que nós muitas vezes pensamos na doença bipolar e às vezes associamos um bocadinho a fatores de vida e por aí fora. E às vezes é um bocadinho importante também falarmos que é uma doença física, que é uma doença com muitas alterações a níveis cerebrais, sim. que começa muito cedo e que não é culpa de ninguém. E às vezes é difícil também os doentes perceberem que é uma doença crónica, que vão ter que viver com ela para o resto da vida, que tem alguns fatores que é preciso ter cuidado e outros que é preciso tomar em conta. É preciso também às vezes envolver muito a família, envolver muito a questão. Normalmente, o início, como a Síria disse muito bem, pode ser na adolescência, pode ser um bocadinho depois. Existe também, por exemplo, muito típico as depressões pós-parto, podem ser muito associadas com a doença bipolar, são alguns fatores de risco. Às vezes é muito difícil fazermos o diagnóstico diferencial, principalmente se forem muito jovens, miúdos mais irrequietos, miúdos mais expansivos, mais enérgicos. Será qual é o limite? Às vezes, patologizar também não é bom, mas é preciso estar também um bocadinho ver atenção também como é que é a família. Normalmente, um dos principais fatores de risco para ser bipolar é ter uma família bipolar. Sim. E, portanto, se os familiares não forem, também é menos uma questão. Mas também temos histórias muitas vezes do pai, da mãe, do tio, do avô,
que todos sempre foram bipolares, ou pelo menos todos foram muito energéticos. E que o jovem mesmo assim pode não o ser, não é? Pode não ser, é verdade. Mas deixa-nos mais alerta. Deixa-nos aqui com qualquer coisa debaixo da orelha. E falavas muito desta questão de existem de facto fatores psicossociais, mas existe uma vulnerabilidade biológica que sim, tem há estudos muito interessantes de infecções durante a gravidez, de alturas do nascimento, por aí fora, a nível de mesmo de imunologia, idade paterna, muito bem. Então, acho que temos que pensar tudo como se fosse um espectro, como as outras doenças físicas, e pensarmos também a doença mental como... Mas o que é importante perceber é que é isso que tu disseste, não há culpa de ninguém, não há aqui uma componente genética importante. Os estudos com adoções e com gêmeos vimos que mais ou menos há 50% de probabilidade de vir a ter esta doença, quando há doença na família. Portanto, há de facto aqui uma vulnerabilidade para, tendo família, depois com os fatores de stress associado, trauma na infância, trauma na vida adulta, acidente, lesões no sistema nervoso central, idade paterna avançada, como falámos, depressão pós-parto, infecções no terceiro trimestre. Portanto, tudo isto adicionado ao fato de já haver uma vulnerabilidade genética vai fazer com que a probabilidade de ter a doença é muito maior, não é? Sim. Aquele bocadinho, mais bocadinho. Exatamente. E, portanto, aqui também falávamos desta questão da depressão pós-parto, que é muito interessante, porque, de facto, é um sinal, muitas vezes, do primeiro acontecimento na vida das mulheres, em que surge e que é feito o diagnóstico de doença bipolar. Sim, e em mulheres que já têm a doença diagnosticada, é um fator que pode fazer com que haja uma nova crise. Portanto, uma mulher bipolar, no período pós-parto, tem que estar sobre uma vigilância mais intensa, porque é um período de grande risco para ter uma crise. E sabe-se que a depressão pós-parto é sentida com muita vergonha por parte das mulheres, mais uma vez, nesta questão da culpa de ter a doença, neste caso a depressão pós-parto, a culpa de muitas vezes de sentirem que não são capazes, que não querem ter os filhos e portanto, não... É preciso haver um tratamento e uma preparação dos doentes neste sentido. Sim, e não tem nada a ver com não quererem o bebê. Há simplesmente fatores hormonais que têm um impacto muito grande depois também na maneira como os neurotransmissores funcionam a termos cerebrais. Portanto, é uma coisa muito biológica, não tem nada a ver com estarem a resdar o bebê ou não estarem preparadas para ser mães. Claro que também há aqui um impacto grande. Uma doente bipolar, qualquer alteração que haja no seu ciclo circadiano, ou seja, por não conseguir dormir tão bem, por ter um bebê que acorda 2 em 2 horas, aumenta aqui o risco muito grande de ter uma crise. Assim como outro doente qualquer bipolar que tenha interferência no seu ciclo circadiano. Jet lag, pessoas que trabalham por turnos, portanto, aqui no período pós-parto o que vai haver é isso também. É uma pessoa que vai estar com o seu ciclo sono-vigília alterado e que por isso potencia aqui o risco de ter uma crise. Portanto, não é falta de vontade de ser mãe. Sim, e falas de uma questão muito importante também, que são as profissões associadas a alterações dos ritmos circadianos, isto é, da alteração do ciclo de sono e de vigília, não é? Quando a pessoa dorme, o sono aqui aparece como algo estruturante também e ao não haver um sono com uma regulação correta, coloca em risco estas pessoas para estas doenças. É quase das primeiras coisas que os doentes falam quando estão a descompensar e às vezes os doentes, nós já temos mais psicoeducados sobre a situação, dizem mesmo, doutor, deixei de dormir. Já estou a dormir menos. E aparecem na consulta e nós sabemos, e eles próprios sabem que... É o primeiro sinal. É o primeiro sinal para perceberem que aquilo poderá correr mal, então pedem mesmo ajuda. E é daquelas coisas que nós podemos até ensinar aos nossos doentes, pequenos truques para ir percebendo, ir moldando a situação. São doentes que normalmente mantêm algum insight, só quando estão psicóticos é que este insight aparece, portanto é fácil, se houver aqui um investimento na psicoeducação, que eles consigam estar organizados, tratar de si mesmos e conseguirem sinalizar períodos de crise. E muitas vezes recorrem à consulta, à urgência, assim que veem que há alguma coisa que não está bem. Os doentes que estão um bocadinho em negação em relação à doença são os que têm mais dificuldade em manter esta vigilância. Normalmente o que acontece é isto, é que é uma doença crónica, as pessoas têm uma dificuldade em aceitá-la e enquanto estão em negação em relação à doença e à necessidade de tratamento, vão tendo várias crises e isto vai só provocar com que a doença se agrave cada vez mais. Quanto maior o número de crises e cada vez vai sendo menor o tempo intercrise, isto faz com que a doença tenha uma maturação mais rápida. E além disso, é mesmo cada crise vai deixando sequelas no nosso organismo. Portanto,
Tudo bem que a recuperação é diferente da esquizofrenia, portanto a recuperação é potencialmente total, mas ao fim de várias crises já começamos a notar que as pessoas ficam com algum déficit cognitivo, as funções executivas, de conseguir fazer as atividades, de planear as coisas, ficam muito alteradas. Portanto, nós não queremos que os doentes façam só medicação quando estão em crise e depois recuperam e ficam sem nada. Temos que aqui apostar num tratamento a longo prazo. Pelo efeito protetor que tem e por prevenir mesmo esta parte cognitiva e quase a evolução no sentido de às vezes, nos doentes mais velhos e com longos cursos, quase a evolução torna-se demencial, não é? Exatamente. Sim, mas também prevenir os quadros maníacos mesmo, porque o doente pode pôr em risco e precisamos de evitar estas situações. Claro. De perigo. Há bocado falávamos dos riscos que isto coloca, nomeadamente em termos infecciosos, pelo risco de inibição sexual que existe, de compras que fazem que são monetários, estragar famílias, por aí fora. Exato. Cada um de nós já ouviu histórias muito mirabolantes. Claro que não queremos dramatizar a situação, mas também é bom lançar o alerta de, ok, se as coisas estiverem controladas com medicação, se as coisas estiverem mais ou menos orientadas, se houver um bom grupo de suporte, os doentes vivem uma vida perfeitamente normal. Sim. Uma coisa. Mas é verdade que é importante falar da gravidade, não é? Uma crise maníaca pode chegar, as pessoas inibidam-se, abandonam famílias inteiras, podem contrair doenças como o HIV, que é para a vida inteira. Portanto, é mesmo importante que estes doentes sejam tratados porque podem mesmo ter consequências, podem fazer durante um período de crise algo que vai ter consequências para o resto da vida. Além disso, no período oposto, em que estão deprimidos, têm também o risco de suicídio. Que é bastante elevado. Exatamente. Sim. Estes doentes, 5 a 10% destes doentes matam-se mesmo. E além disso, a própria doença já tem inerente à autorização normal da doença, ao estilo de vida destes doentes, uma própria iatrogenia, ou seja, consequência da medicação, uma diminuição da esperança média de vida a cerca de 10 anos e também outras comorbilidades, doença cardíaca, diabetes. Uma grande tendência para o abuso de substâncias nestes doentes. Sim. Mesmo aumento de neoplasias, abuso de substâncias é muito normal nestes doentes, principalmente nestes períodos em que estão maníacos, não é? Porque depois há toda uma impulsividade. Pode-me sentir-se bem, ou ótimo estar acima do normal, com um rendimento acima do normal, portanto. E há uma grande impulsividade associada a estes doentes também, a procura de novas experiências. Muitas vezes já são traços de personalidade característicos deles. Não se percebe aqui muito bem se é vulnerabilidade, o que é que vem para aqui, que surge aqui para que eles tenham estes traços. Não é? Tanto que é muito comum haver uma certa confusão, às vezes diagnóstica, e muitas vezes também há uma sobreposição com outra patologia, que é a perturbação da personalidade borderline. Ou seja, 20 a 30% destes doentes têm, de facto, os dois diagnósticos. Mas às vezes também há uma certa confusão diagnóstica, e é um diagnóstico às vezes difícil de fazer, porque realmente são duas patologias. Uma são só uma perturbação da personalidade, portanto, são traços da personalidade que têm algum déficit funcional, e outra é uma doença crónica, não é? Muito diferente. Mas, de facto, tem aqui algumas coisas, a impulsividade, a procura de novas experiências, comportamentos autolesivos, abuso de substâncias. É mesmo esta toda a instabilidade. A vida é instável. Há doentes que, às vezes, só os encontramos quase aos 40 anos de vida, que viveram toda uma vida instável, de cimas e baixos, às vezes é difícil percebermos. É uma questão de personalidade, foi o nosso feitio que foi assim, ou foi a doença que nos fez ter estas alterações de comportamento. E é difícil fazer o diagnóstico, como está a fazer. E como a Síria falava, a questão de muitas vezes haver esta sobreposição dos dois diagnósticos. Sim. Que o tratamento acaba por ser muito diferente. Por isso é que é importante depois a avaliação destes doentes por um especialista. É importante por isto, não é? Porque se os tratamentos são completamente diferentes, uma perturbação da personalidade é tratada com psicoterapia, uma doença bipolar, que é uma doença crónica, tem que ser tratada com fármacos, especialmente durante as crises agudas. Depois o tratamento de manutenção depende e também pode ter aqui uma componente de psicoeducação, psicoterapia, terapia familiar, mas principalmente durante a parte aguda há necessidade de fármacos, não é? Síria e Miguel, entretanto, vamos para intervalo e continuaremos depois a falar sobre a intervenção terapêutica feita nesta patologia.